Esta videoaula foi produzida pelos alunos da Universidade Federal de Alagoas, Campus Sertão, do curso de Engenharia Civil, referente à disciplina Teoria das Estruturas 1, onde serão abordados os seguintes temas: arcos, treliças e grelhas. A participação dos discentes Alex Oliveira, Israel Lemos, Manuel Clemente, Micael Noronha e Rosivânia Ferreira, sob a orientação do docente professor Adeildo Amorim. Então, nessa videoaula, iremos tratar desde as definições até as aplicações de arcos, treliças planas e grelhas. Dando continuidade aos nossos temas, e agora, falando sobre arcos, temos que, por definição, pode-se caracterizar arcos como resultado do sucessivo dobramento da viga de um pórtico até a formação de uma concavidade de aspecto curvo voltada para dentro do vão, coberto pela estrutura. Nos pórticos, esse dobramento aumenta gradativamente os esforços de compressão e diminui os de flexão, sendo o arco uma estrutura hiperestática que funciona somente atendendo aos esforços de compressão, transmitindo-os peça a peça desde a duela do topo à de nascença e, enfim, à peça estrutural que o sustenta, no caso, pilares ou fundações. A parte central é mais alta que as extremidades. A forma da curva que define o arco é em função de uma série de fatos, como o tipo de materiais, esforços atuantes, entre outros fatores. São sistemas estruturais muito utilizados para vencer grandes vãos livres, sendo muito notável sua utilização em pontes. De certa forma, arcos podem ser definidos como pórticos de barras curvas. Sobre o surgimento dos arcos, temos que o arco tem sua origem ligada ao desenvolvimento do Império Romano. A partir da Idade Média, os arcos, devido à sua grande capacidade para suportar grandes vãos, começaram a aparecer em edificações mais ousadas, permitindo a construção de edifícios altos com grandes aberturas nas paredes. Temos aqui na figura 1 um arqueduto de São Lázaro, que fica na Segóvia, na Espanha. Na figura 2 é um arco feito de pedra, muito utilizado na Idade Média. Sobre a aplicação de arcos na engenharia, podemos falar que, das diversas aplicações que um arco pode ter, observa-se a sua utilização em portas, janelas, pontes, arquedutos, como elementos de composição tridimensional e até em paredes de retenção ou barragens, onde a pressão se efetua horizontalmente. Mas, além da sua função prática de distribuição da carga, o arco possui também uma forte componente decorativa, permitindo uma grande variedade formal. Nesse sentido estético, que o arco se torna um elemento útil à identificação dos diversos movimentos artísticos na arquitetura. É muito comum o uso de arcos na engenharia civil. Nas igrejas, de forma geral, encontra-se arcos, seja na janela, seja nas portas e até mesmo no altar. Temos aqui nas figuras apresentadas a figura 3, que é uma igreja na Itália, Milão, na Itália. Já na figura 4, um exemplo comum a nós é a presença de arcos na estrutura do campus da UFAL, no Sertão, que fica localizado em Delmiro Gouveia, Alagoas. É muito comum o uso de arcos no dia a dia, nas construções, janelas comuns usadas em casas, feitas de madeira em formato de arco. Na figura 5 temos uma ilustração que fala muito sobre isso.
Independente do tipo do arco usado na construção civil, existem características que são encontradas em todos os tipos de arcos, como por exemplo, o maior número de articulações permitidas num arco são 3. As reações de apoio são inversamente proporcional à flecha do arco. O impulso horizontal é resultado direto do tamanho da flecha. Deve-se garantir que o arco não sofra esforço de flexão. A maior tensão acontece nos apoios e a menor no centro do arco, e por serem elementos longos sofrem com a flambagem. Tradicionalmente, por funcionar e por compressão, os arcos foram e continuam sendo feitos com pedras, blocos de alvenaria e outros materiais similares, mas hoje são comuns arcos feitos de madeira, concreto e treliçado de metal, por exemplo. Nas ilustrações do nosso slide, temos na figura A um exemplo de ponte em arco de madeira, laminada e colada. Na figura B, temos um exemplo de ponte em arco treliçado de metal. Já na figura C, é uma ponte também em arco, só que nesse caso de concreto armado, que fica localizado nos Estados Unidos. Ela é um dos cenários mais famosos da América. Com diversas aplicações na construção civil, o próprio arco, ou seu conceito, é amplamente utilizado até hoje. Na figura 6 é dado um exemplo de estrutura em arco muito utilizado nos últimos tempos, aqui no Brasil, para a construção dos estádios olímpicos que estão sendo construídos para sediar a Copa. Podemos concluir que a técnica construtiva em arco foi aperfeiçoada pelos romanos, sendo até os dias de hoje marco da história da arquitetura romana. Os romanos dominaram a construção do arco através da utilização de pedra em formato de cunha. Com um trabalho de compressão, é só pedra sobre pedra, que perpetua até os dias de hoje, conforme mostrado nas imagens. Os arcos, elementos construtivos em curva, possuem vários tipos de formas, diversas aplicações, tendo cada um seu objetivo funcional, é claro. A princípio, existiam 2 materiais básicos na construção, que eram a pedra e a madeira. Depois surge o tijolo, o cimento, o aço, o concreto armado, a informatização e a tecnologia de automação. Uma evolução contínua de materiais e técnicas construtivas, sendo necessário ao profissional de engenharia conhecer a história e dela fazer parte, evoluindo também para poder acompanhar o desenvolvimento das novas tecnologias e, portanto, nesse sentido, sua aplicação é uma boa solução para cobrir grandes distâncias sem obstáculos no meio do vão, no caso do vão livre. Meu nome é Micael Vieira Noronha e vou falar sobre um tipo de estrutura, que são as treliças planas, e sobre os métodos dos nós e das seções. Esses métodos servem para determinar as forças nos membros de uma estrutura treliçada, como visto na imagem, no qual caracteriza formas triangulares entre os membros e geralmente biapoiada. Esses métodos servem para determinar as forças internas nos membros de uma estrutura desse tipo. Porém, a projeção dos membros e das conexões de uma treliça é desenvolvida quando identificamos os nós, que são as junções dos membros da estrutura. Neste exemplo, podemos identificar vários nós. Temos o nó A, o B, o C, o D e o E, totalizando 5 nós. Já as forças internas são provocadas por um ou vários carregamentos externos, sendo pontuais ou não.
Neste caso, temos carregamentos no nó C e no nó E. Numa estrutura composta por treliça, as forças agem em cada parte do sistema de dois modos, por tração ou por compressão, sendo direcionada ao longo do eixo de cada membro. Isso é provocado porque todas as cargas são aplicadas nos nós e os membros são unidos neles através de pinos. Como visto neste exemplo, estas tensões provocam esforços nos apoios da estrutura, neste caso no ponto A e no ponto B. Assim, utilizando estes métodos, podemos identificar os valores das reações e os esforços internos. Neste caso, temos esforços internos nos membros AB, BC, CE, DE, AD, CD e AC, agindo por tração ou compressão nos membros da estrutura. Utilizando o método dos nós para análise ou a projeção de uma treliça, é necessário estudar os apoios da estrutura e as forças em cada um de seus membros. Cada nó na estrutura está interligando um sistema de forças coplanar e concorrente, pois os membros de uma treliça são partes de duas forças retas situadas em um único plano. Para a utilização deste método, precisamos seguir três regras. Para a primeira regra, a condição de treliça isostática, temos a seguinte expressão, onde N é igual ao número de nós, B a quantidade de membros e V o total das reações. Uma segunda condição diz que as reações de apoio vertical e horizontal, considerando o equilíbrio, temos o somatório das forças em x igual a 0 e o somatório das forças em y igual a 0. A última regra diz que, para o cálculo dos esforços, consideramos que as forças saem dos nós e nos próximos nós usamos os resultados das forças do nó anterior, fazendo a troca de sinais, conservando os sinais apenas dos apoios e das cargas aplicadas. Assim, isolando cada nó, temos o nó A, o B, o C, o D e o E, do exemplo anterior. Com isso, observamos a conservação das reações no nó A e no nó B e a troca dos sentidos das forças entre os nós interligados por membros. Ao usar o método dos nós, devemos começar com o diagrama de corpo livre de toda a estrutura para calcular as reações dos apoios. Em seguida, fazemos os diagramas de corpo livre de cada nó, como visto na terceira regra, tendo pelo menos uma força conhecida e no máximo duas forças desconhecidas. Depois, devemos orientar os eixos x e y de modo que as forças possam ser facilmente decompostas em suas componentes. Aplicando as equações de equilíbrio, resolvemos para encontrar as forças desconhecidas. Neste caso, as horizontais em A e em B e a vertical em B. Utilizamos o método das seções quando precisamos encontrar a força em apenas alguns membros de uma treliça, baseando-se no princípio de que uma treliça está em equilíbrio. Então, qualquer segmento dela também está em equilíbrio. Assim, os cortes para análise dos esforços internos em cada membro será sob tração ou compressão. Com isso, este método das seções também pode ser usado para cortar imaginariamente ou seccionar os membros de uma treliça interna. Desta maneira, temos três equações de equilíbrio independentes que podem ser aplicadas ao diagrama de corpo livre de qualquer segmento, que são o somatório das forças em x, o somatório das forças em y, e para este método temos o somatório dos momentos em algum ponto da seção cortada, apresentando no mínimo dois nós. Então, tentaremos escolher uma seção que passe por no máximo 3 membros, em que as forças são desconhecidas.
Neste exemplo, podemos fazer o corte de diversas formas. No entanto, devemos prestar atenção para evitar cortar uma seção que haja várias forças internas nos membros para serem descobertas. Então, verificando a estrutura e como exemplo, vamos cortar a seção que envolve os nós D e E. Assim, conseguimos encontrar os esforços nos membros DA, DC e EC por meio das equações de equilíbrio. Com isso, podemos utilizar o somatório dos momentos no ponto D, o somatório dos momentos no ponto E, o somatório das forças em X e o somatório das forças em Y. Neste método, como no outro, temos que fazer o diagrama de corpo livre. Depois, verificamos o sentido correto das forças agindo no sentido do corte no interior do membro. Podemos utilizar as relações de momento fletor neste método quando temos dois nós na seção seccionada, como no caso do corte, os nós D e E, pois a relação da equação de momento será envolvida a algum ponto com um dos nós. Antes de isolar a seção apropriada, pode ser necessário primeiro determinar as reações de apoio da treliça, para depois encontrar as forças dos membros desconhecidas. Vantagens e desvantagens dos métodos. Nos métodos dos nós, se várias forças em todos os membros da treliça precisam ser determinadas, então o método dos nós é mais adequado para a análise. Lembrando que o processo de resolução de várias equações simultâneas pode ser evitada se o estudo começar por um nó que tenha no máximo 3 forças desconhecidas. Já nos métodos das seções, através de uma escolha certa da seção e dos eixos para somar as forças e momentos, muitas das forças desconhecidas podem ser resolvidas diretamente por uma única equação de equilíbrio. Se apenas algumas forças de membro precisam ser determinadas, um método das seções pode ser utilizado. Meu nome é Manuel, nós iremos agora dar continuidade calculando um exemplo de uma treliça, calculando as forças normais nas barras, utilizando os métodos das seções e o método dos nós. Na treliça nós vemos que ela possui algumas reações. Nós temos um apoio de primeiro gênero, onde tem uma reação HA, uma reação horizontal. Temos um apoio de segundo gênero, que possui 2 reações. O HB, que é a reação horizontal, e o VB, que é uma reação vertical. Temos também uma força de 40 kN, que atua no ponto C, uma força horizontal. Também uma força de 20 kN, que está atuando no ponto D, verticalmente. No método dos nós, primeiramente nós verificamos a condição isostática, que é dada pela fórmula 2 vezes o número de nós, que é igual à quantidade de barras mais o número de reações. Feito isso, nós conferimos que são iguais. Em seguida, nós faremos o somatório das forças em Y, igual a zero, já que consideramos que está em equilíbrio. Nós temos que o nosso VB será igual a 20 kN. Em seguida, nós faremos o somatório do momento, e nós descobrimos o nosso HA, que é igual a 60 kN. Logo em seguida, faremos o somatório em X, que isolando nós achamos o nosso HB, que será igual a menos 20 kN. Calculadas as reações existentes, nós partimos para os nós. Os nós são dados em cada ponto, calculamos um por vez. Para o nó B, nós temos 4 forças. 2 já foram descobertas anteriormente, o HB e o VB. Nós temos um ângulo que é formado com a horizontal da força BC, que isso irá servir para nós decompormos em X e em Y.
essa força. Para o somatório da força em X, nós achamos o FBC, que será igual a 22,36 kN. O somatório das forças em Y, nós achamos o FBA, que será igual a 10 kN. Para o nó A, nós teremos 4 forças também. Feito o somatório em Y, nós achamos o FAC, que será igual a menos 22,36 kN. Em seguida, nós faremos o somatório em X, que descobrimos o FAE, que será igual a menos 40 kN. Para o nó E, nós temos 3 forças. E nós faremos o somatório em Y, nós achamos o FAC, que será igual a 0. Somatório em X, nós achamos o FAD, que será igual a menos 40 kN. Para o nó C, nós temos 5 forças atuantes. Algumas delas já foram descobertas anteriormente. Nós faremos o somatório em Y, que nós achamos o FCD, que será igual a 44,7 kN. Seguindo, nós faremos somatórios em X, que achamos que ao substituir nós temos que essa igualdade zero, que nos prova que a treliça está em equilíbrio. Para o nó D, as forças já foram descobertas, só que para conferir que a treliça está em equilíbrio, nós faremos somatório em Y, verificamos que dá igual a 0, 0 igual a 0. O somatório em X, que também dá 0 igual a 0, provando que ela está em equilíbrio. Vamos agora calcular o método das seções, utilizando o mesmo exemplo. No método das seções, nós teremos que fazer alguns cortes na treliça, de maneira em que cada corte tenha que ter duas... ao fazer o corte, vocês têm que ter apenas 2 forças desconhecidas, no máximo 2 forças, porque se tiver 3 forças desconhecidas, impossibilita os nossos cálculos. Nós faremos 4 cortes. Corte 1, que nos dará 2 forças desconhecidas. O corte 2, que nós já teremos descoberto uma força, teremos 2 forças desconhecidas. Corte 3, que nós teremos 2 forças desconhecidas. E o corte 4, que nós teremos 2 forças desconhecidas. Para a seção 1, nós faremos o somatório das forças em Y, que achamos o FDC igual a 44,71 kN. O somatório em X, nós acharemos o FDE, que será igual a menos 40 kN. Para a seção 2, nós faremos o somatório em X, que nós achamos o FEA, que será igual a menos 40 kN. Perdão. Seguido o somatório em Y, que será igual, o nosso FEC será igual a 0. Para a seção 3, por meio de semelhança de triângulos, nós achamos o ângulo que nomeamos θ e o alfa, que será igual a 26,57 graus. Feito isso, nós fazemos o somatório em Y, que isolando achamos o FCA, será igual a 22,36 kN. Em seguida, o somatório em X, que nós achamos o FBC, será igual a menos 22,36 kN. Em seguida, na seção 4, nós achamos
o FAC por meio do somatório em X, que será igual a menos 22,36 kN. E o somatório em Y, nós achamos o FAB, que será igual a 10 kN. Os valores encontrados, nós consideramos que serão tração os valores positivos e compressão os valores negativos. Feito isso, nós teremos que o FAB para os dois métodos será igual a 10 kN. O FBC será igual a 22,36 kN, achado anteriormente. E o FCD será igual a 44,7 kN. Estes serão as nossas trações. E o FAC será igual a zero. Para a compressão, nós teremos o FAC será igual a 22,36 kN. O FAE igual a menos 40 kN. E o FCD menos 40 kN. Os valores serão iguais para os dois métodos. Grelhas são estruturas planas submetidas a um carregamento perpendicular a seu plano. Então, um sistema de forças no espaço em relação ao sistema de eixos x, y, z é regido pelas 6 equações universais da estática, que são essas 6. As 3 primeiras são que diz que o somatório das forças que estão na direção de x tem que ser nulo, o somatório das forças na direção de y também tem que ser nulo, assim como o somatório das forças que estão na direção de z também tem que ser igual a zero. Isso também ocorre para o momento que o somatório dos momentos que as forças geram em relação a x é nulo, o somatório dos momentos que as forças geram em relação a y também tem que ser nulo, e o somatório dos momentos em z também tem que ser igual a zero. Essas equações garantem que um sistema qualquer, nessa condição, esteja em equilíbrio, pois indicam que o somatório das forças em cada eixo é nulo, assim como o somatório do momento resultante é nulo. Então, partindo desse caso mais geral, vamos agora para o nosso caso, para que possamos chegar ao nosso caso. Vamos para um caso particular. As equações vistas, universais, como já foi dito, vai garantir que o sistema esteja em equilíbrio, certo? Então, partindo para um caso mais particular, onde temos um sistema de forças no espaço, todas elas paralelas entre si, vejam. Então, sabendo que todas as forças estão paralelas em relação ao eixo OZ, não precisamos introduzir as equações f de x igual a zero, f de y, somatório de x que vai ser igual a zero, somatório das forças na direção de y vai ser igual a zero, e nem o momento em z. Isso porque elas vão elas vão se tornar identidades, pois se as forças estão paralelas em relação ao eixo OZ, não vai existir componente nas direções dos eixos x e OY, nem vai existir momento em relação ao eixo OZ. Isso pelo fato de estar paralelas a este eixo. Dessa forma, para o nosso caso particular de um sistema de forças no espaço, todas paralelas entre si, permaneceremos apenas com as equações, com 3 equações, né? Somatório das forças na direção de z igual a zero,
os momentos em x igual a zero, os momentos em y também tem que ser igual a zero. Então, chegamos à conclusão de que um sistema de forças paralelas no espaço é regido apenas por 3 das 6 equações universais fornecidas pela estática. Então, vamos agora para o tipo de carregamento. Pela definição de grelhas, temos que as forças que atuam em grelhas são perpendiculares a seu plano. Vejam, todas perpendiculares. Então, os tipos de carregamentos que atuam em grelhas podem ser do tipo concentrado, aplicado em um ponto, né? Ou também pode ser distribuído dessa forma, ressaltando que o esforço aplicado em determinado ponto da grelha vai ser distribuído por toda uma estrutura, porque a ideia de grelha é justamente essa, é tornar uma estrutura mais forte. Essa força que está sendo aplicada nesse ponto, ela vai ser distribuída por todos os membros e vai se redistribuindo por toda a estrutura. É isso que torna uma estrutura bastante forte. Então, a força que seja aplicada em qualquer ponto vai fazer essa distribuição desse esforço aplicado. Então, determinado, e para distribuída, né, determinado carregamento F distribuído sobre a grelha irá causar o mesmo efeito que um concentrado, equivalente também a esse F, visto que sabemos que os cálculos do esforço distribuído será aplicado em um único ponto, né, para que possamos realizar nossos cálculos. Então, o sistema vai receber o carregamento e vai fazer a distribuição por toda a estrutura, né? É assim que funciona as grelhas. Então, vamos para os tipos de esforços internos solicitantes, os esforços que atuam em grelhas, né? Então, em grelhas atuam o esforço cortante, o momento fletor, vejam, e o momento torsor. Então, o esforço cortante vai ser obtido, né, pelo somatório de todas as cargas que atuam perpendiculares ao eixo da barra que está sendo analisada, né? O momento fletor vai ser dado pelo somatório de todos os momentos que provocam giro, né, nessa seção em torno de um eixo contido pela seção transversal da barra em questão, né, da barra que está sendo analisada. E o momento torsor que está saindo é o momento que provoca o giro da seção em torno do seu eixo longitudinal. Então, temos a estratégia, né, de indicar o sentido. Para, se estiver pela esquerda, o esforço cortante vai estar de baixo para cima, do momento torsor saindo, e o momento fletor de baixo para cima. E pela direita, o esforço cortante, vem de cima para baixo, o momento fletor de baixo para cima e o momento torsor também saindo. Isso porque foi feito um corte, né? Quando isso aqui for ligado novamente, eles devem ficar unidos. Isso aqui é para indicar que foi feito um corte, né, na seção. Então temos que usar essa estratégia.
Tipos de grelhas. As situações mais comuns que podemos ter de grelhas são as do tipo isostática ou hipostática. A grelha isostática, dizemos que ela será isostática quando tivermos apenas 3 incógnitas para determinar, como o caso da figura, que vemos aqui, que mostra uma grelha engastada ao engaste e livre. Sendo assim, as reações de apoio são obtidas diretamente pelas equações da estática. Vejam que os carregamentos são sempre perpendicular ao plano da grelha. Essa situação será mais detalhada nas aplicações, será explicado com mais detalhe. E temos também a hipostática, Neste caso, as reações de apoio são obtidas por equações dependentes nas barras, Isso porque os apoios não estão na mesma linha. Dessa forma, não podemos calcular os esforços de forma direta, porque vejam, os apoios não estão alinhados. Aplicações na engenharia civil. As grelhas são de fundamental importância na engenharia civil. Nela, esse tipo de sistema é composto por um sistema de vigas perpendiculares ou não entre si, que se interceptam, onde o encontro ocorre nos pontos de intersecção desses elementos. A partir da figura, vemos que a grelha não é um elemento único. Ela é formada por diversos membros, nesse caso, por várias vigas que se cruzam. E quando determinada carga é aplicada sobre essa estrutura, por exemplo, a mesma é distribuída para toda a estrutura. Se aplicarmos uma carga nesse ponto, ela vai ser distribuída para todo, nesse também, em qualquer ponto. A carga vai ser distribuída para todos os membros. Temos aqui a grelha de malha quadrada, que como o próprio nome diz, ela vai formar vários quadrados. E temos também a oblíqua. Vejam que ela é mais arranjada, Então, esse tipo de malha, ele é mais forte. Esse arranjo faz com que a estrutura se torne mais forte. Porém, a sua aplicação já é um pouco mais difícil, Então, o mais utilizado são as malhas quadradas, mas também, dependendo das situações, podem ser utilizadas malhas oblíquas. A aplicação das grelhas é maior em construção de lajes, edifícios, fundações, lajes de edifícios, fundações, contenção de taludes, como temos aqui. Vejo que essa é um tipo de grelha metálica. E também existem as grelhas pré-moldadas, que servem para diversas aplicações. Então, agora será feito duas aplicações, dois exemplos, para que vocês possam entender melhor como funciona esse sistema. Grelhas. Trabalho 3, grelhas. Exemplo 1.
Para esse exemplo 1, temos uma grelha que está engastada em D e livre nos outros pontos C, B e A. Tem uma carga concentrada em A de 10 kN e uma carga distribuída uniformemente retangular de B a C, a cada 20 kN por metro. Temos aqui a posição dos eixos coordenados para termos a orientação de como fazer os nossos cálculos. E para a resolução, vamos dividir ela em partes. Ou seja, a nossa primeira parte vai ser a parte que vai de A a B, que vai estar engastada em B, tendo aqui esse como orientador. Temos aqui uma carga concentrada de 10 kN em A. Vamos fazer o diagrama de corpo livre, tendo uma seção entre A e B. Onde esse diagrama de corpo livre de A a B vai mostrar o parâmetro S, que vai variar de 0 a 3, e a carga concentrada de 10 kN em A. Então, num determinado momento onde foi feito o corte, temos aqui, como foi olhado para a esquerda, o cortante vai estar para baixo, o momento fletor vai estar no sentido anti-horário e o momento torsor vai ser positivo. Então, fazendo o somatório das forças em Z, sendo L igual a 0, temos menos Q menos 10, vamos ver que o cortante é de menos 10 kN. Fazendo o somatório das forças dos momentos em Y, só temos um único momento, que é o momento torsor, vai ser igual a 0. E somando os momentos em X, temos aqui o momento fletor, que é positivo, mais a força 10 vezes o seu braço, que vai gerar um momento. Como vai gerar no sentido anti-horário, o mesmo também é positivo, vai ser igual a 0. Então, o momento é menos 10S, onde S, novamente, vai variar de 0 a 3. Com isso, vamos partir agora para a outra divisão, que é de B a C, engastado em C, e tendo o carregamento distribuído de B até C, de 20 kN por metro. Assim, para fazer isso, nós trazemos a carga do ponto A para o ponto B. Então, está aqui a carga de 10 kN e junto com a carga vem o momento. Então, esse momento é calculado com a força de 10 kN vezes o braço, que é de 3. Então, 10 vezes 3, 30. Como é no sentido anti-horário, o mesmo aqui está representado como positivo. Esse aqui é o observador. E fazendo o diagrama de corpo livre de BC, temos o seguinte. Temos aqui em B uma carga de 10 kN. O momento aqui é em B também. Esse momento aqui, agora, para esse caso, se tornou um momento torsor, não mais um momento fletor. E aqui nós vamos fazer um corte na seção. E temos aquela carga distribuída, foi transformada em uma concentrada de 20 vezes S, onde esse S varia de 0 a 3. Como foi olhado para a esquerda, de acordo com o orientador, o cortante é para baixo, o momento torsor é positivo e o momento fletor também é positivo. Então, somando as forças em Z, temos menos 10, menos 20 vezes S, menos Q, igual a 0. Então, o cortante vai ser igual a menos 10 menos 20S. Agora, somando os momentos em X, só temos o momento que é o de 30, positivo, e o momento torsor da reação do esforço interno, que é negativo. Então, menos 30 menos o momento torsor é igual a 0. Então, o momento torsor é de 30 kN vezes metro. E somando agora os momentos em Y, temos os seguintes. A força de 10, que gera momento nessa seção, vezes o S, que é o parâmetro, e vai ser no sentido, vai ser positivo, porque é no sentido anti-horário. Da mesma forma, 20S, vezes a distância de 20S até M, que é S sobre 2, mais o momento fletor, que é positivo, é igual a 0. Então, isolando M, temos que M é igual a menos 10S menos 10S ao quadrado. Agora, para a nossa última parte dessa grelha, temos a parte que vai de C a D engastado em D. E para esse cálculo, novamente, nós vamos fazer o seguinte. Temos o momento que foi gerado ao trazer a força 10 para B, que foi um momento torsor de 30 kN vezes metro. Esse momento que estava aqui se mantém para CD.
Só que nesse caso aqui ele vai estar atuando com o momento fletor, não mais torsor como no anterior. E ao mover, além dessa outra carga que estava passando, a gente move as outras forças de 10 e de 20 kg por metro. Então a gente movendo a de 10, tendo o braço de 3, vai dar 30, mais essa carga distribuída, que tem um valor total de 60, ao mover com 1,5, vai somar, que vai gerar um momento de 120 kN por metro. E a força total que foi levada foi a de 10 mais a de 60, que dá 70. E aqui nós temos as reações da parte engastada em D, que é a reação vertical, o momento torsor e o momento. Aí somando essas forças em Z, temos 70 para encontrar as reações. Temos a força de 70 e temos a reação RV. Então, podemos obter que a reação vertical em D é menos 70 kN. E somando os momentos em Y, temos o de 120 e o momento torsor. A momento torsor, encontramos que é de menos 120 kN/m. Somando os momentos em Y, temos o de 30, que é positivo, mais o de 70 vezes o braço, que é de 3, mais M. Aí obtemos que M é de menos 240 kN. Esses sinais de menos nos representam a orientação de cada uma dessas forças. Então, fazendo o diagrama de corpo livre CD, temos aqui o seguinte: temos aqui em C os dois momentos, momento torsor, momento fletor, e a força de 70. E aí nós vamos fazer o somatório das forças em Y nessa seção, que vai variar de 0 a 3. Então temos aqui, como está para baixo 70, é negativo. O cortante também é negativo, porque estamos olhando para a esquerda, e isso dá igual a 0. Então o cortante nessa seção é de 70 kN. Somando os momentos em Y, temos os seguintes momentos: 120, que é positivo, e o momento torsor. E somando eles, eu vou ter que vai ser igual a menos 120. Somando agora os momentos em X, temos o momento de 30, mais 70 vezes o braço, que é S, que vai gerar no sentido anti-horário, assim é positivo, mais o outro momento, que também é positivo. Isso é igual a 0. Então temos que o momento é menos 70S menos 30. Agora partimos para o desenho dos diagramas dos esforços internos, em que nesse primeiro temos o esforço cortante, que de A a B ele é negativo, de 10 kN, de B até C ele vai crescendo, só que negativamente, de 10 até 70, e de C até D ele se mantém constante de 70, também negativo. Para o diagrama do momento de torsor, temos o seguinte: de A a B não tem esse esforço, de B até C ele é positivo e é constante de 30, e de C até D ele é negativo e é de 120. Agora, para o diagrama do momento fletor, vale lembrar que o negativo fica para cima e o positivo fica para baixo. Então vamos lá: de A a B ele aumenta linearmente de 0 até 30, sendo ele negativo, e de B até C ele aumenta de forma paraboloide, que sai de 0 até 120, e de C até D ele começa em 30 e sobe linearmente até 240, sendo ele também negativo. Continuando o trabalho agora para o exemplo 2, em que temos aqui nossa orientação quanto aos eixos, e temos a seguinte estrutura plana, em que está triapoiada, com os apoios de primeiro gênero. Então, em A tem uma força concentrada de 40 kN, em B, como tem um apoio aqui, tem uma reação VB, em C de forma semelhante, em E também, e em D e em F
cada um tem uma força concentrada. Aqui estão as cotas de 2, separando cada um. E a partir disso, para que iniciemos, para encontrarmos os diagramas de esforços internos, vai ser necessário, antes disso, encontrarmos as reações. Então, para calcular as reações, vamos fazer o somatório dos momentos em BC, deve ser igual a 0. Então, somando as forças que geram momento em BC, temos a seguinte: 4 vezes VE, pois essa reação VE com o braço de 4 gera momento em relação a BC, menos 30 vezes 4, em que 30 representa essa força, vezes 4 posto também a distância. Contudo, a mesma gera momento no sentido horário. Como é no sentido horário, é negativo. 10 vezes 4 posto também a distância, também gera no sentido horário, então também é negativo. E 40 vezes 2, 40 vezes a distância, 2, também gera no sentido horário, então é negativo. Somente 4 vezes VE que foi positivo, isso tudo igual a 0. A partir disso nós isolamos VE e vemos que VE, que é a reação no apoio que está em E, é de 60 kN. Assim, nós fazemos da mesma forma para obter a outra reação em B. Então, o somatório dos momentos de C até E tem que ser igual a 0. Então, temos a primeira força que gera momento, que é VB, onde VB tem um braço de 2. Então, 2 vezes o braço vai gerar uma força no sentido horário. Então, negativo, mais 10 vezes 2. 10, que multiplica o braço 2, e é no sentido anti-horário, então é positivo. O 30 também gera um aumento em relação a esse segmento, CE. Então 30 vezes 2, que também é o braço, gera um aumento no sentido horário, então é negativo. Mais 40 vezes 2, 40 essa força, vezes 2 que é o braço, gera no sentido anti-horário, então por isso que é positivo. Então, esse somatório é igual a 0. Com isso, temos que VB é igual a 20 kN. Então, para encontrarmos agora a reação em C, que foi a nossa última reação que sobrou, vamos fazer o somatório das forças em Z. Então, somando as forças, menos 10, menos 30, mais 60, mais VC, mais 20, menos 40, de acordo com cada sinal, como ele se comporta, vemos que VC é de 0 kN. Agora, de forma semelhante como foi tratado no exemplo 1, vamos também dividir a nossa grelha em várias partes. Então, a nossa primeira parte vai ser analisada de D a E, com a seção S1, em que D tem um carregamento de 10 kN e a seção varia de 0 a 2, sendo esse aqui a orientação do observador. Montando o diagrama de corpo livre, temos então aqui, como foi olhado para a esquerda, o cortante para baixo, momento torsor positivo, momento fletor positivo também. Então, fazendo o somatório das forças em Z, temos que o cortante é menos 10. E o somatório dos momentos em Y só tem o momento torsor, então ele é igual a 0. E os momentos em X, tem o momento M que é positivo e a força 10 que gera o momento. 10 vezes o seu braço que é S, como é no sentido anti-horário, é positivo, então é igual a 0. Então, o momento nessa seção é de menos 10S. Então, agora nós calculamos já os esforços nessa seção. Vamos para a outra parte, a parte que é de E até F, engastado em E. Esse aqui é a posição do orientador, está aqui a força concentrada de 30 kN na seção S2. Então, vamos olhar para a direita. Como foi olhado para a direita, o cortante é para cima, o momento é no sentido horário e o momento torsor é negativo. E a seção varia de 0 a 2. Fazendo o somatório das forças em Z, temos o cortante que é positivo, menos 30, que é negativo. Então, o cortante de 10 kN. Somando os momentos em Y, só temos o momento torsor, deve ser igual a 0, então o momento torsor é igual a 0. Agora, somando os momentos em X, o M ele é negativo. E o 30, ele gera, junto com o braço, uma força no sentido, um momento no sentido horário, então ele também é negativo. Isolando M, temos que M é igual a menos 30S. Agora, partindo para outra parte,
que representa a parte que vai de C a E. Na parte de C a E, é necessário que nós tragamos das outras duas seções já analisadas as forças. Então, vem as duas forças, uma de 10 e outra de 30, que dá 40. E junto com elas, de acordo com o braço de cada um, ela gera um momento. E esse momento tem um módulo de 40 kN vezes metro. E a partir disso temos a seção 3, aqui está a orientação do observador. E está aqui a reação de 60 kN do apoio de primeiro gênero. Está engastado em C. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos olhar para a direita. Olhando para a direita, temos aqui o parâmetro que sai de E e vai até 4. E a partir disso, temos aqui no corte, o cortante para cima, o momento negativo e o momento torsor, ele é positivo. Então a seção varia de 0 a 4, fazendo o somatório das forças em Z, temos que o cortante vai dar menos 20 kN, o somatório dos momentos em Y, temos M, que é negativo, postando no sentido horário, mais 60 vezes S, pois 60 em relação a M gera o momento no sentido horário, anti-horário, por isso positivo, vezes o braço que é S. 40 também gera o momento, só que no sentido horário, por isso negativo, vezes seu braço que é S, igual a 0. Então o momento vai ser de 20S. Somando os momentos em X, os únicos momentos que nós temos em X é o momento torsor, que é a reação, e o outro momento que é de 40. Como isso aqui é negativo, o momento é positivo, temos que o momento torsor é de 40 kN vezes metro. Agora, partindo para a nossa outra parte da estrutura, para que nós venhamos da parte de BC, é necessário que tragamos também a força anteriormente de 40 newtons. Então, quando eu trago a força de 40 newtons, eu tenho uma reação em C que faz com que eu tinha a reação de 60 e a de 40. Estavam decididos opostos, então subtraio uma pela outra. Então vem só a força de 20. Como vem a força de 20, essa força gera momento. Como gera esse momento, eu multiplico pelo braço, que é 4. Então temos assim 80 kN vezes metro. Aqui esse momento vai estar funcionando como momento torsor. E como anteriormente tínhamos aqui na seção anterior o momento torsor de 40, ele também vem para isso aqui, só que ele vem como forma de momento fletor. Então aqui está o observador, temos a seção S4, essa seção varia de 0 a 2, e fazemos aqui o diagrama de corpo livre olhando para a direita, o cortante é para cima, o momento é negativo e o momento torsor é negativo também. E aqui está o parâmetro. Então, fazendo a somatória das forças em Z, temos o cortante positivo e o 20 também é positivo. Então o cortante é de menos 20. Fazendo agora a somatória dos momentos em Y, os momentos que nós temos em Y é o de 80, que é positivo, e o momento torsor, que é negativo. Então o momento torsor é de 80 kN vezes metro. Fazendo somatória agora dos momentos em X, temos o momento M, que é negativo, temos a força de 20, que tem um braço S, que vai ser no sentido anti-horário, logo é positivo, e temos o momento de 40, que ele é negativo. Então está aqui, ó, menos M mais 20S menos 40, igual a 0. Então o momento nessa seção é de 20S menos 40. Agora partimos para a última parte dessa estrutura, em que ela vai estar engastada em A e livre em B. Como vai estar livre em B, anteriormente nós tínhamos um momento torsor de 80. Ela também vem para B, só que vem como um momento fletor. Então, após trazer a de 80, nós vamos levar também a força de 20. Levando a força de 20, nós tínhamos uma reação em B, que também era de 20. Então, somando com 20, como estão no mesmo sentido, temos uma reação de 40. E após trazer essa força de 20, ela gera um momento.
Então vai ser a força vezes o braço, que era de 2. Tá aqui o observador. Fazendo o diagrama dos esforços, temos aqui B, temos o momento de 80, a força de 40 e esse outro momento torsor de 40. Então, essa seção varia de 0 a 2, fazendo o somatório das forças em Z, o cortante está para baixo é negativo e a força de 40 está para cima é positivo. Então, o cortante é de 40 kN. Fazendo o somatório dos momentos em Y, nós temos o M, que é positivo, temos a força de 40, que gera um momento em relação a essa seção do corte, que vai ser 40 vezes o braço, que é S, como vai ser no sentido horário, então é negativo. E temos 80, que é positivo, então soma mais 80, igual a 0. E assim o momento fletor é 40S menos 80. Agora somando os momentos em X, só temos o momento de 40, que é positivo, e o momento torsor é negativo, vai ser igual a 0. Então o momento torsor é de 40 kN vezes metro. Agora, desenhando o diagrama de corpo livre, temos aqui o diagrama de esforço cortante. Então, como foi analisado anteriormente, esse diagrama de A a B, ele foi positivo, sendo constante de 40. De B a C, ele foi negativo, só que de 20. E ele continua sendo negativo e constante de C, de D a E. De C a E. De D até E, ele é negativo, só que de 10. E de E até F, ele é positivo, só que de 30. E aí agora, quanto ao diagrama do momento torsor, nós temos o seguinte. Nessa barra que compreende de D, passando por E e indo até F, ele é nulo. E na barra que vem de E até C, ele é positivo e é de 40. Agora, aqui, de D, de C até B, ele é positivo e é de 80, sendo constante. E de B até A, ele é positivo e é de 40, também sendo constante. Agora, quanto ao diagrama do momento fletor, analisando de D até E, vemos que ele sai de 0 e cresce até 20, entretanto, negativo. Chega em de E até F, ele decai de 60 até 0, sendo negativo também. Agora, analisando de E até C, ele aumenta de 0 até 80 de forma linear, sendo ele positivo. De C até B, ele cai de 40 até 0, sendo ele negativo. E de B até A, ele cai de 80 até 0, sendo ele também negativo. Então, com isso, nós calculamos, para os dois exemplos, os diagramas de esforços internos solicitantes.